Olá, está a começar o programa Inspirações e a nossa convidada de hoje nasceu em Inharrime, província de Inhambane, é formada em Economia pelas Universidades Eduardo Mondlane e Universidade de Londres. Esteve a serviço do Banco de Moçambique por mais de 40 anos, onde iniciou a sua carreira como administrativa e terminou o seu contributo ao Banco Central como administradora. Joana Matsomba, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por nos receber na sua bela casa. Eu é que agradeço esta oportunidade que me dão. Para conhecermos um pouco mais sobre a Joana Matsomba, fale-nos como tudo começou, das suas origens e a sua infância. A minha origem é algo muito interessante, porque aquilo que dizem os meus documentos de cidadã, eu nasci em Inharrime, mas na verdade, eu nasci no Hospital Miguel Bombarda, em Lourenço Marques, na altura. Na altura, sim. Mas havia, naquela altura, uma obrigação, todos os nativos, na altura, só podiam registrar os seus filhos na sua origem. E os meus pais são de Inharrime. Então, lá fui registrada, mas na verdade, eu nasci em Lourenço Marques e cresci numa vila, algures em Buane, onde meu pai era serralheiro mecânico, onde ele trabalhava. Foi lá onde eu iniciei-me os meus estudos. Fiz os estudos na escola oficial em Buane. É uma escola muito pequenina, de vez em quando gosto de passar por ali para reviver aqueles momentos. Quando era criança? Quando era criança, ela está mesmo dentro do quartel. Okay. E foi lá onde eu comecei, e foi lá onde eu fiz o meu ensino primário. E todos os dias caminhava 7 quilômetros. Para ir à escola? Para ir e voltar. Portanto, para ir à escola e voltar a casa. Exato. E fazia isso muitas vezes a pé. Se não aparecesse alguém que desse boleia. Naquela altura havia os camionistas que costumavam ir à pedreira, onde meu pai trabalhava, para irem buscar pedra. Sim, sim. E eles já conheciam a pequena Joana, porque o meu pai, sendo serralheiro mecânico, ele era muito conhecido lá. Exato. E ele ia mobilizando aqueles caminhoneiros quando encontrassem as pequenas a virem da escola, que lhes dessem boleia. Então, foi assim como eu comecei. Algumas vezes o meu pai também ia me buscar à escola de bicicleta. Então, essas são as memórias, talvez para começar. E em relação às brincadeiras, o que é que mais brincava quando era Em relação criança? às brincadeiras, eu fazia todas as brincadeiras que naquela altura faziam as crianças da minha idade. Naquela altura fazíamos os outros. Naquela altura brincávamos às escondidas na escola, jogávamos a matar cozana. Basicamente essas eram as brincadeiras daquela altura. E o que a distinguia das outras meninas naquela altura, em termos profissionais? Bom, as meninas daquela altura, o que me distinguia delas, éramos todas que crescíamos e juntas e sabia-se quem era filho de quem e juntos assim fomos crescendo até que chegamos à idade adulta e aí cada um foi seguindo o seu rumo. Exato. Eu, particularmente, com a perda do meu pai morreu bastante cedo, eu tinha 15 anos nessa altura. Nessa altura, o meu sonho era ser médica. Eu gostava muito de cuidar das pessoas, até hoje gosto de cuidar das pessoas, a partir de mim. Exato. E então eu queria ser médica, mas acontece que o meu pai morre, eu com 15 anos, e sendo eu a mais velha, eu tinha que começar portanto, praticamente eu que fiquei a chefe de família, pois a minha mãe era doméstica, eu tinha que tentar encontrar uma profissão que pudesse começar a trazer rendimentos em casa. Exato. E daí eu fui fazer um curso de datilografia. A Vanessa está a ser muito generosa quando diz que eu comecei como administrativa. Na verdade, eu comecei como uma datilógrafa, uma escriturária datilógrafa. Comecei a bater a máquina. Porque essa naquela altura era a profissão, quem não fosse para o hospital, para ser enfermeira, a maioria das pessoas na altura era serem datilógrafas nas instituições, nas repartições. Então, esse foi o meu primeiro emprego, não é? Comecei como datilógrafa numa fábrica de jam, na Machava.
Porque pronto, dessa maneira eu podia começar a ajudar a minha mãe. A minha mãe, como disse, era doméstica. A minha mãe não foi à escola, então os trabalhos que ela podia fazer eram só aqueles trabalhos caseiros, tentar vender badia, tentar vender qualquer coisa que pudesse trazer rendimento. Mesmo na altura, quando meu pai estava vivo, a minha mãe vendia badia para ajudar o meu pai, porque nós somos 6 irmãos. Sim. E o meu pai, como serralheiro mecânico, naquela altura não se pagava tanto aos moçambicanos e aquilo que ele tinha como renda não era suficiente. A minha mãe ajudou bastante e ela vendia badia, fazia qualquer coisa para ajudar a família. Então, quando meu pai morre, naturalmente que a badia só não era suficiente e então cedo eu tive que começar a trabalhar. Eu, com 17 anos, já era chefe de família, já trabalhava nessa empresa de jam como datilógrafo. Já nos disse que perdeu seu pai muito cedo e a sua mãe teve que arregaçar as mangas, posso assim dizer, para poder trazer rendimentos para casa e sustentar e criar os seus 6 filhos. Como é a relação com os seus irmãos? Olha, a minha relação com os meus irmãos é muito boa. Tinha que ser mesmo muito boa. Afinal de contas, eu é que era o outro pai. Exato. Não é? Eu é que passei a ser outro pai, eu é que levava os rendimentos para casa para garantir que todos estudássemos, para que todos os meus irmãos estudassem. Então, a minha relação com eles é bastante boa. Somos muito amigos. Nós até, apesar de eu ser a mais velha, ninguém consegue chamar só a mim mana. Entre nós, nos tratamos por maninho para aqui, maninha para ali. Exatamente. E em termos profissionais, depois de estar nessa fábrica de jam, como é que foi? Como é que correu depois? Saiu de lá, para onde é que foi? Bom, eu quando entrei para essa fábrica de jam, ganhava na altura 2.000 escudos. Isso é equivalente a quanto? Hoje, pronto, podemos dizer que são 2.000 meticais, no fundo. Ok, podemos dizer assim. Sim. Então, com aqueles 2.000 escudos não era suficiente para a família, então eu tinha que começar a procurar outros empregos. Sim. E como aquilo fosse uma fábrica de jam, ela também não tinha capacidade de pagar muito mais do que isso. Exato. Então, continuei a procurar emprego. Metia sempre que houvesse uma vaga, quer nos caminhos de ferro, quer no Conselho Municipal na altura, ia sempre tentando a sorte, até que me bafejou a sorte. Um dia desses conheci uma pessoa no Registro Civil da Matola que ajudou-me a entrar no então Banco Nacional Ultramarino. Então eu entro no Banco Nacional Ultramarino como datilógrafo. Foram mais de 40 anos ao serviço do Banco de Moçambique. Hoje, muitos jovens disputam uma vaga no Banco de Moçambique. Já era difícil naquela altura? Não, naquela altura era muito fácil. Eu entro no Banco Nacional Ultramarino em 1974, um bocadinho antes da independência. Sim. E era uma altura em que os portugueses estavam já de saída. Exato. Então havia muitas vagas, os portugueses saindo, havia muitas vagas que tinham que ser para os moçambicanos, que tinham que ser preenchidos. De maneiras que quando eu entrei para o banco, fiz parte de um grupo de 10 jovens, que até posso destacar algumas figuras conhecidas. A Rita Bento Muyanga, que foi edil em Xai-Xai, foi uma das pessoas que entrou nessa altura, no meu tempo, e entrávamos todas como datilógrafos. Há uma particularidade. Naquela altura, mesmo os portugueses, as portuguesas, digamos assim, qualquer mulher, porque havia muito machismo naquela altura, qualquer mulher que fosse entrar no Banco Nacional Ultramarino tinha que bater a máquina. Então, a porta de entrada era sempre a datilografia. Então, quase todas nós entrávamos, tanto elas, as portuguesas, e nós entramos como datilógrafas. Enquanto administradora do Banco de Moçambique, o que é que mais lhe marcou no Banco de Moçambique? Bom, enquanto administradora do Banco de Moçambique, o que mais me marcou foi a altura em que Moçambique se vê
na necessidade de renegociar a dívida externa. Então havia muitos desafios nessa altura, porque nós tínhamos que convencer a comunidade internacional, primeiro das razões porque Moçambique tinha entrado naquela situação de dívida, e era também preciso economicamente demonstrar que Moçambique tinha todas as premissas para poder fazer o serviço da dívida, desde que fossem desenvolvidas determinadas questões. Primeiro era preciso que a dívida fosse perdoada para que o país fosse sustentável com aquele tamanho da dívida, e depois era preciso que Moçambique recebesse apoios suficientes para poder começar a funcionar plenamente como uma economia que tem todas as capacidades para ter um bom PIB, um bom output, digamos assim. E como mulher, sofreu algum tipo de preconceito pela posição que chegou a ocupar no Banco de Moçambique? Alguma vez sofreu algum tipo de preconceito por causa do gênero, por exemplo? Não, eu não sofri nenhum preconceito. Eu pessoalmente não tive nenhum preconceito. Para mim foi ótimo, não é, ter conseguido chegar a essa fase, portanto, a esse estágio, mesmo porque a administração é praticamente o penúltimo degrau. Depois da administração tem o vice-governador e depois tem o governador do banco. Portanto, para mim foi uma grande honra. E no Banco de Moçambique era normal que as mulheres tivessem acesso, ainda que com alguma dificuldade, porque não vamos aqui escamotear. As mulheres sempre têm que dar muito mais. Exatamente. As mulheres sempre têm que provar que elas são capazes. Quando se trata de promover a mulher, há sempre aquele cuidado, mas será que ela é capaz? Será que ela pode? Será que isto? Será que aquilo? Mas do meu lado, não tive qualquer preconceito, porque para mim o trabalho que eu sempre fiz era um trabalho que eu dominava e sabia o que é que tinha que fazer. Ainda em torno do Banco de Moçambique, que outras posições ocupou antes de chegar ao cargo de administradora do banco? Bom, eu só cheguei ao cargo de administradora quando tinha 22 anos de trabalho. Portanto, nos outros 22 anos eu passei por chefe de setor, chefe de secção, chefe de serviços, diretora. Como administradora, naturalmente, do ponto de vista de gestão, foi o cargo em que eu mais tempo estive. Exato. Esteve durante quantos anos? Como administradora foram 20 anos. 20 anos. 20 Uau. anos, sim. Foram 20 anos. E como é que consegue conciliar este lado profissional com este lado pessoal? Exemplo, a questão da maternidade, as licenças. Como é que conseguia conciliar esta questão? A questão da maternidade, eu tive a feliz sorte de ser uma mãe que grávida, para mim não era problema, eu até corria. Como não tivesse transporte, se eu estivesse atrasada, eu até corria. E às vezes eu corria na rua e as pessoas me chamavam a atenção: olha, cuidado, você vai cair e vai espatifar esse teu bebê. Então, isso para dizer que para mim a maternidade nunca foi problema. Eu já saí do serviço diretamente para a maternidade para ter um bebê. É sério? Tive. E para mostrar mesmo que para mim maternidade não era problema, a Nhelete já nasceu. Enquanto era administradora. A Nhelete é a filha mais nova da doutora Joana Matsomba. Exatamente. E lá por isso só faltei ao serviço quando fui para a maternidade de novo. E depois teve a licença. E depois tive a licença, naturalmente. Sim. Mas eu costumo até dizer, e costumava dizer quando estava lá no Banco de Moçambique, que as mulheres não devem se escudar pela barriga. A barriga, até porque eu acho que o momento em que nós estamos de barriga é o momento em que as nossas crianças estão mais protegidas, porque elas estão dentro de nós, estão sempre conosco. Então, portanto, nunca houve nenhum conflito entre a maternidade e o meu trabalho. Eu sempre consegui fazer o meu trabalho, mesmo
tendo que gerar os meus 5 meninos. E assim está a ser a nossa conversa com Joana Matsomba. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado porque ainda tem mais. Até já. E estamos de volta ao nosso programa com Joana Matsomba. Joana é casada? Tem filhos? Sim, sou casada. Sou casada até pelas segundas núpcias. Tenho filhos, tenho 5 filhos por mim gerados, mas na verdade no total eu tenho 9 filhos. Porque eu ganhei quatro maravilhosas meninas, que são filhas do meu marido e que agora são minhas também. Bom, a mais nova é a mais famosa que vocês conhecem, que é a Anhelete, que está agora com 7 anos. E que valores tenta transmitir aos seus filhos e netos? Bom, o que eu tento transmitir é que a vida ganha-se trabalhando. Sobretudo aos meus filhos, os meus netos são ainda muito pequenos. A minha neta mais velha tem agora 16 anos. Já começa a consumir um bocadinho desse discurso de que a vida ganha-se trabalhando e ganha-se trabalhando honestamente. Exatamente. Então, esses são os valores que eu transmito aos meus filhos e é por isso que qualquer um deles, tirando a Anhelete, qualquer um deles estão na luta, estão trabalhando, estão a tentar ganhar a sua vida. Que influência tem a sua família nas escolhas que faz? A minha família tem muita influência, sobretudo a minha mãe. Influenciou bastante, que Deus já tenha, ela acabou de partir. A minha mãe foi uma grande mulher. E ela tentou, ao longo da sua vida, sobretudo naquela altura que o meu pai partiu, ela tentou nos transmitir estes valores. Então, qualquer decisão que se toma na nossa família tem sempre como base esta questão da honestidade, esta questão do trabalho árduo, que só assim é que a gente pode prosperar na vida. Falando-nos que é casada, qual é a sua opinião ou qual é o seu conselho para um relacionamento saudável e afetivo? Para um relacionamento saudável e afetivo é o diálogo. É o diálogo, permanente diálogo. E é estar sempre presente na relação. Porque o relacionamento é como um jardim, é como as flores. Elas têm que ser regadas todos os dias para elas poderem viver. Os relacionamentos também são assim. Eles têm que ser regados diariamente. Não há que descansar, porque este trabalho tem que ser permanente. Exato. Voltando ao seu lado profissional, a Joana Matsomba reformou-se no Banco de Moçambique. Sim. E mesmo assim, continua a dar o seu contributo ao Moçambique. Exato. Eu acho que ainda tenho muito para dar ao nosso país. Com certeza. Eu acho que seria muita ousadia tentar, de facto, ficar a dormir. Num país que tem tantas potencialidades, tem tantas necessidades de quadros. E eu fui um quadro que fui formada na área financeira pelo Banco de Moçambique. Daí que eu estou no MOSA como assessora e acho que posso ainda dar mais alguma contribuição para o fortalecimento do nosso sistema financeiro. O que é que acha que falta para mais mulheres assumirem posições de grande importância em termos de decisões em Moçambique? Eu até acho que em Moçambique as mulheres estão a assumir essas posições. Eu costumava viajar muito quando estava no Banco de Moçambique e muitas vezes, mesmo na Europa, não se via tantas mulheres em cargos de destaque como se vê em Moçambique. Exatamente. Naturalmente que, tendo em conta aquilo que é a população
de mulheres em Moçambique, podia haver muito mais. Com certeza. Mas existem questões que têm a ver com a própria cultura, a própria nossa cultura. Há determinadas regiões no nosso país em que a menina não vai à escola da mesma forma como vai o homem. Então, naturalmente, isso pode ser que esteja a contribuir para que haja menos mulheres com formação adequada. Mas hoje, em Moçambique, já temos muitas mulheres com formação e que estão ocupando cargos de destaque no país, muito melhor do que alguns países mesmo da Europa. Fala-se muito agora nos megaprojetos e ouve-se mais essa conversa como uma conversa masculina. O que é que falta para as mulheres entrarem nesses debates? Bom, eu pessoalmente, eu tenho um discurso um pouco diferente com relação aos megaprojetos. Exato. Porque a minha percepção é de que as economias podem crescer sem megaprojetos. Exato. Os pequenos projetos em muitos países têm contribuído para a renda muito mais do que megaprojetos. Porque nós estamos a falar de megaprojetos agora porque descobrimos o gás, exatamente, porque temos esses recursos todos, mas há países que não têm isso e estão a desenvolver. Então, eu acho que a conversa, na verdade, deve ser como cada um de nós deve contribuir para que a nossa economia cresça, seja homem ou seja mulher. Todos nós devemos trabalhar para que a nossa economia se desenvolva. E há muita coisa que as mulheres estão a fazer. Basta só ir para a fronteira e ver a quantidade de mulheres que passam com coisas na cabeça, a tentar cada um a ganhar a sua vida. Isso já é uma contribuição para a nossa economia. Como economista, como é que acha que as mulheres podem tirar oportunidades na nossa atual conjuntura económica? Elas têm que tentar entrar no negócio, elas têm que tentar encontrar, porque a questão de negócio é uma questão de acertar na oportunidade, ver que aqui há uma oportunidade para se fazer um negócio. E elas têm que abraçar isso. E eu vejo que há muitas iniciativas, as mulheres têm estado a lutar pela vida. Aliás, em algumas regiões aqui no Sul, as mulheres são as verdadeiras chefes de família, porque elas é que vão buscar o sustento para a família. Então, eu penso que as mulheres podem contribuir e há muitas empreendedoras hoje. Insistindo ainda na questão dos megaprojetos, eu sei que já deu uma resposta, mas é uma preocupação não só minha, como também de várias mulheres, é que realmente não se vê as mulheres a fazerem parte deste debate. Na sua opinião, como é que elas poderiam fazer parte deste processo? Eu acho que a primeira coisa, as mulheres, e eu acho que já se vê um pouco aqui no nosso país, as mulheres precisam de acreditar que elas são capazes, que elas, tal e qual os homens podem empreender qualquer que seja a atividade, qualquer que seja o negócio, as mulheres também podem participar. E eu já vejo, então outro dia estava a ver a televisão e estava a ver uma senhora que está a explorar não sei quantos 1000 hectares de vegetais, portanto está a fazer machamba. Numa dimensão que eu não esperava de ver aquela dimensão para fazer face a esta componente do conteúdo local, para poder fornecer os serviços. Exatamente. Há muitas mulheres aí que já estão a abraçar negócios que antigamente eram só de homens. Exato. Mas hoje elas já estão a fazer também. Mas voltando à questão do Banco de Moçambique, sente-se realizada? Sim, eu sinto-me realizada. Pois eu atingi praticamente o cume daquilo que era possível, exato, não é? Na minha carreira no Banco de Moçambique e reformei-me, porque tinha chegado à altura de me reformar. Aliás, eu até dei alguns anos de bacela, porque eu, quando me reformei, já tinha dado mais 5 anos daquilo que devia ter sido. Então, sinto-me realizada assim. Eu acho que contribuí alguns projetos que eu fui pioneira, participei na sua concepção
e que hoje estão a dar este desenvolvimento todo no sistema financeiro. Podia fazer menção de um, só para que por exemplo, eu fiz parte das pessoas que desenharam a atual lei cambial, por exemplo, a lei das próprias instituições financeiras. Exato. A revisão que teve lugar em 2004, eu fiz parte, não é, das pessoas que a desenharam, portanto, que tentaram melhorar a lei que já tínhamos das instituições financeiras. Então, tudo isso me orgulha, me enche de orgulho quando eu vejo essas coisas que estão a acontecer. Nós, há uns 20 anos atrás, não tínhamos o número de bancos que temos hoje. Exatamente. E isso já é uma amostra de que o país está a crescer. É verdade que há quem diga que se calhar não precisávamos de tantos bancos. Eu já ia questionar se esse crescimento é positivo ou não. Exatamente. Há quem diga que se calhar não precisávamos de tantos bancos, mas cada economia é uma economia. Há economias que funcionam com menos bancos. A nossa está funcionando com o número de bancos que nós temos. E também pode ser que um dia os pequenos sejam engolidos pelos grandes e pode ser que a gente também tenha um número menor, mas neste momento parece-me que ainda há muito espaço para os bancos expandirem-se. Se nós formos a olhar para aquilo que são as estatísticas, apenas 22% ou 25%, pelo menos é o número que eu tenho na cabeça, da população moçambicana é que é servida. Exato. Portanto, ainda existem muitas pessoas que não têm acesso aos serviços bancos da banca. Sim. E o que é que acha que falta para que mais pessoas tenham acesso aos serviços financeiros? Bom, acho que aquilo que está sendo feito, não é? Está sendo feito um trabalho para a inclusão financeira. Exato. E também para a educação financeira. Com certeza. Porque algumas pessoas às vezes não vão ao banco porque receiam ir para o banco e guardam dinheiro na almofada ou no colchão ou enterram. Então, toda essa campanha que tem estado a ser feita para a inclusão financeira está a ajudar as pessoas a procurarem cada vez mais os serviços financeiros. Sim. Muito bem. Vamos continuar a nossa conversa com Joana Matsombe, mas antes vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado. Programa Inspirações. Nós temos o lobolo, não, também na nossa terra tem, a gente entrega a cabeça de gado, não sei, não, aqui é em dinheiro, meu filho. Provavelmente daqui a 30, 40, 50 anos venha o resultado daquilo que nós somos hoje, né? Daquilo que a gente se empenha em fazer hoje. Eu queria tanto um país melhor, eu queria tanto um Moçambique como sonhámos quando nos tornamos independentes. Inspire-se. Primeira aparição dele. Esta semana trazemos um convidado. Se eu fosse Macua, eu iria dizer: mulher é a deusa, mulher é o centro do mundo, mulher é aquela que dá vida. Ousaram agir. Eu tenho uma tendência para não ser egoísta quando se trata de conhecimento. Bom, tem muitos aspectos da infância. Este contacto que tive com a natureza muito cedo permitiu-me adorar o mar. Até o telejornal. Nunca desistam dos vossos sonhos. Vai ser difícil. Vão ter algumas pessoas a remarem contra e já sabemos o que não fazer da próxima vez. Eu acho que mais do que faltar alguma coisa na via pública, falta aqui. Olá, sou José Caldeiras. Quando completei 40 anos de idade, eu disse para mim mesmo: olha, eu já não quero trabalhar mais para ninguém. Ele disse o quê? Estamos de volta. Apelar aos jovens para que aprendam a dar passos seguros em cada momento da sua vida. Olha, gostaria que o país também fosse estável
Portanto, deixássemos aquilo que são os ciclos de convulsões, de guerras, de disputas sem resultado. Primeiro, serem humildes para com eles próprios. Segundo, o respeito e a união familiar. E estamos de volta à nossa conversa com Joana Matsomba, esta grande mulher que foi administradora do Banco de Moçambique e tem uma história de vida muito inspiradora. Joana Matsomba, qual é o seu sonho de vida? Bom, nesta fase, o meu sonho de vida é naturalmente ver os meus filhos bem, realizados, autossuficientes, mas mais do que isso, é ver a minha Nhelete crescida também. Não sei se lembram, mas foi praticamente o mesmo sonho que o seu esposo, Cassanias Matsomba, também teve. De certeza que nós temos sempre um carinho especial para os nossos filhos e a Nhelete é pequena, precisa de mais aconchego, não é? Exato, exato. E o seu sonho para Moçambique? Olha, o meu sonho para Moçambique, eu gostava tanto que este nosso Moçambique fosse um país onde todas as pessoas pudessem estar bem, onde todas as pessoas pudessem ter o seu emprego. Me dói a alma quando eu vejo como os moçambicanos são tratados aqui na vizinha, só porque elas estão a procurar melhores condições. Tudo isso porque nós, no nosso país, ainda não temos condições para termos emprego para todos. Então, este é o meu grande sonho, era que um dia os moçambicanos pudessem viajar para os países vizinhos só por turismo, só para passeio, mas nunca para ir procurar pão, nunca para ir vender cabelos, nunca para ir vender piripiri nas ruas de Joanesburgo, porque isso não seria necessário se elas realmente, aqui no país, elas tivessem condições para o seu ganha-pão. E o que é que acha que falta para que haja mais emprego e trabalho em Moçambique? Bom, é preciso que haja mais investimentos, não é? É preciso que haja investimentos. Moçambique tem que ser atrativo para que os investidores venham investir. O país é vasto, há muita coisa que pode ser feita aqui. Mas, infelizmente, nós, os moçambicanos, os nossos avós, para além de avós, não nos deixaram quase nada. Então, cada um de nós tem que tentar fazer, tem que ter capital para poder investir e nós não temos. Então, nós ainda precisamos de tornar o nosso país mais atrativo aos investidores. E em relação a esta componente, estávamos a falar da questão dos investimentos. Na sua opinião, acha que a atual conjuntura é favorável a esta componente de investimentos? Bom, talvez neste momento, por causa de toda esta problemática, dívidas ocultas, enfim, todo este cenário que todos nós conhecemos, tenha posto algum travão. Mas eu acredito que, tendo em conta aquilo que são as potencialidades que o país tem, eu acho que este é um assunto que se vai ultrapassar, mesmo porque o governo já está num processo de tentar renegociar essas dívidas todas e dar o destino devido. E acredito que, se calhar, 2020 vai ser um ano de arranque de novo e que possamos atrair mais investidores, indo para aquela questão dos megaprojetos. Há muitas coisas que têm que ser feitas em Cabo Delgado. Isso vai dar também muitas oportunidades de emprego aos moçambicanos. Portanto, acredito que o futuro é promissor e haverá certamente condições para que o país cresça e dessa maneira, reservar o melhor para os seus cidadãos. Tirando a questão dos megaprojetos, falou-nos de várias potencialidades que o país tem para crescer. Pode fazer menção de uma das potencialidades que Moçambique tem, que acha que poderia ser um dos primeiros investimentos que podia-se fazer para sairmos desta atual conjuntura? Bom, agricultura, por exemplo. Agricultura, os mesmos rios que banham a África do Sul, banham aqui assim deste lado. Exato. Mas quando nós atravessamos a fronteira do lado de lá, está tudo verde. Do lado de cá está tudo seco. Portanto, eu acho que deve estar a faltar, se calhar, tecnologias adequadas para se explorar melhor as águas que o país tem e desenvolver a agricultura.
A agricultura, eu penso que para aquilo que até tem sido as nossas importações, nós vamos buscar tomate, a vizinha, nós vamos buscar até alface, a vizinha, quando nós podíamos produzir, o que não faz sentido, nós podíamos produzir essas coisas aqui. Então, esta é uma das áreas da agricultura e, por sinal, é uma área que até foi definida pelo governo como um dos principais pilares. Exatamente, exatamente. Enfim, para não falar de outras áreas. Mas quais seriam essas outras áreas já agora? Eu aqui em casa tenho estado a ouvir sempre turismo. Então, o turismo é transversal, acaba albergando todos esses setores. Se calhar por isso fala-se muito nele. Exatamente. Olha, eu há pouco tempo fui de férias e fui para um sítio onde foram me mostrar escombros, quer dizer, restos de uma cidade. E havia muita gente a ver aquele resto de uma cidade. E eu acredito que aqui em Moçambique temos muitos restos. Coisas melhores do que aquelas para mostrar. É uma questão só de atitude, é uma questão só de termos políticas adequadas para que realmente o nosso país possa ser um destino turístico, como meu marido sempre fala. O que lhe inspira? O que me inspira? Eu tive 2 momentos. O primeiro momento, a minha mãe me inspirou bastante. Porque a minha mãe era analfabeta, do ponto de vista de que não sabia ler e escrever, mas era uma mulher cheia de força, cheia de ideias e que sempre nos inculcou esta necessidade de estudar e trabalhar e sermos autossuficientes. Meu pai também, apesar de eu ter vivido muito pouco conosco, meu pai era daqueles que dizia: olha, vocês não podem depender dos vossos maridos, vocês têm que serem autossuficientes, vocês têm que ajudar os vossos maridos, vocês têm que trabalhar, têm que ter capacidade para contribuir. Então, essas são as minhas grandes inspirações dos meus pais. Depois, mais tarde, digamos que a vontade de ver os meus filhos bem. Então, isso tudo também me motiva e se calhar essa é uma das razões porque eu não fiquei a dormir depois que me reformei e continuo a trabalhar. Quem lhe inspira? Quem me inspira? Essa é uma pergunta muito difícil, mas digamos que uma pessoa mesmo, neste momento não existe que me inspira. Provavelmente poderia dizer que é Deus, porque Deus é aquele que quer que todos os seus filhos estejam bem. Então, esta vontade de eu querer ver os outros bem, só pode ser inspiração divina. Inspiração divina. Belíssimo. Uma mensagem para aquelas raparigas, aqueles jovens e não só, que olham para Joana Matsombe e gostavam de trilhar ou chegar perto do caminho que a Joana Matsombe teve a oportunidade de ter. Eu acho que a mensagem que eu ia deixar para as jovens, sobretudo, era que a mulher é capaz, a mulher pode fazer aquilo que quiser, tem capacidade para fazer. A única coisa que tem que fazer é ser realmente persistente. É preciso estudar, é preciso investigar. Porque eu não sou daquelas pessoas que acham que devia haver cotas para mulheres, para isto, para aquilo. Eu acho que as mulheres, elas mesmas devem, como é que é de dizer, ocupar o seu espaço. Elas têm que saber ganhar o seu espaço e contribuir. Então, ninguém é inútil, todas as pessoas têm a premissa, quando nascem, têm a premissa de poderem ser alguma coisa na vida. É só uma questão de serem persistentes, serem perseverantes. Como é que tem transmitido o seu conhecimento aos mais jovens? Bom, eu tenho, para aquelas pessoas que são mais próximas minhas, tenho conversado bastante e tenho encorajado, inclusivamente, a dedicarem-se aos estudos e porque só estudando é que elas podem ter acesso a determinadas categorias, a determinadas funções. Mas também, sempre que me convidam para dar palestras, tenho dado palestras a jovens, tenho também dado palestras na igreja. Há muitos jovens na minha igreja que, por vezes, me procuram e me pedem para falar sobre um ou outro assunto. E eu estou sempre disponível
e tenho dado a minha contribuição dessa maneira. E que tipo de mensagem tem passado, principalmente nesta parte profissional? Uma mensagem que sempre que vai às palestras, ela está ali, persistente. Bom, a mensagem que eu tenho passado, eu tenho dito para as mulheres que gravidez não é doença, ok? Gravidez não é doença e que as pessoas grávidas podem perfeitamente cumprir com as suas funções, podem trabalhar. O que eu tenho dito mais às mulheres é que elas nunca se devem sentir inferiores. Exato. Elas têm que sempre acreditarem nelas próprias, que se há alguém que pode fazer uma determinada coisa, elas também podem. Qual é a sua religião? Desculpa. Eu sou metodista, eu sou cristã metodista. E quando vai dar a palestra na igreja, que tipo de mensagem tenta transmitir para os jovens? Essas mensagens que eu passei aqui, mas na igreja normalmente gostam que eu fale de um determinado tema, eles escolhem um determinado tema. Por exemplo, a última vez elas queriam que eu falasse sobre poupança. E então aí eu expliquei para elas como é que elas devem poupar, não é? Não há nenhuma pessoa que pode dizer que eu ganho pouco, não posso poupar. Qualquer que seja o rendimento que a pessoa tem, ela no seu orçamento tem que encaixar lá a rubrica poupança. Então, vamos aproveitar o Inspirações para ter aqui uma pequena aula de como é que devemos poupar. Como é que este processo funciona? Como é que este processo funciona? É o que eu estava a dizer. Quer dizer, às vezes as pessoas pensam que só poupam aqueles que ganham mais, não é? Exato. Ou aqueles que têm muito. Mas não, qualquer pessoa pode poupar, ainda que seja pouco. Qualquer pessoa pode poupar. O importante é que ela, quando faz o seu orçamento, ela tem que incluir lá essa verba de poupança. Fazer parte, portanto, daquilo que vão ser as suas despesas mensais. Exato. Não é? É dali que vai guardando pouco, até ter um valor que seja suficiente, se calhar para colocar a prazo, enfim, para fazer algum negócio, mas tem que estar sempre presente na cabeça de cada um, de que do pouco que ganha, tem que ter uma poupança. E qual é a percentagem ideal para a poupança? Não tem percentagem ideal. Um terço dos seus rendimentos? Um terço é bastante, mas pronto, cada um vai definir de acordo com aquilo que quer, não é? Exato. Se a pessoa quer comprar uma geleira melhor, não é? Vai ter que poupar durante algum tempo, se não quiser ir buscar crédito, vai ter que poupar durante algum tempo, um determinado valor para conseguir aquele bem que quer. Então, depende de pessoa para pessoa. Muito obrigada, Joana Matsombe, pelo tempo de conversa. A sua história de vida realmente é muito inspiradora e é um símbolo muito grande, não só para as raparigas, mas também para os jovens deste nosso belo país. E assim foi a nossa conversa com Joana Matsombe. Nós paramos por aqui e voltamos na próxima semana com mais inspirações. Continue a acompanhar as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Até lá, continuação de um ótimo dia.